Estamos de volta. Na última aula eu tinha comentado, né, que vale a pena pesquisar esses computadores para ter uma ideia do tamanho deles, né? E o que é que vai acontecer? No finalzinho dos anos de 1960 e comecinho dos anos de 1970, vão surgir os personal computers, os computadores pessoais, que a gente vai chamar de PC, né? Esses computadores pessoais, eles acabam tendo um tamanho bem menor, tá? Bem menor mesmo. A ideia seria, né, que cada um pudesse ter esse computador na sua casa. Por ele ser muito menor no seu mainframe, como eram os anteriores, né, os antecessores, eles também têm um processamento limitado. E é tido por muitas empresas nessa época, né, como um brinquedo, né? Elas não tinham percebido, né, qual era o potencial do PC nessa época. E alguns jovens, eu até cito alguns nomes, né, como Steve Jobs, Bill Gates, acabam inclusive deixando a faculdade para investir nesse PC, tá? E vão surgindo novos usos. Colocar uma tela, a princípio verde, depois vai ficando colorida. Vão surgir vários programas que vão dar um impulso para esse computador pezinho PC até chegar nos dias de hoje, como a gente conhece. Vale mencionar também, né, que esse PC só foi possível devido à invenção do transistor, né? Antes do transistor, os computadores usavam válvulas e tinha um preço muito maior, né? O transistor é um componente bem menor e não queima tão fácil, tá? Vale a pena pesquisar sobre isso na internet também, né? O que esse transistor é? Bom, avançando, agora a gente vai falar propriamente, né, como é que a gente fala com a máquina, porque assim, não basta apenas ter o computador, é preciso que você consiga dizer a ele, ou de alguma forma, né, você ou o programador, o que é que você quer que ele execute, tá? Então, a maioria dos computadores fabricados até hoje vão entender basicamente zeros e uns, uma linguagem binária. Só que na realidade mesmo não é 0 e 1, é uma voltagem, né? Então ele vai, quando ele tem uma entrada num determinado ponto do circuito elétrico de 0 volts, ele entende como 0. Quando chega a 5 volts, ele vai entender como 1, tá? Em alguns sistemas, ao invés de 0 e 5 volts, vai ser menos 12 volts e 12 volts. Então tem algumas pequenas variações, mas o mais comum é 0 e 5 volts, tá? Quando você programa utilizando diretamente a linguagem binária, você acaba programando com uma linguagem de baixo nível, né? Porque é uma linguagem mais próxima daquilo que o computador entende. Neste curso, a gente não vai trabalhar com linguagem de baixo nível, a gente vai trabalhar com linguagem de alto nível, ok? A linguagem de alto nível é uma linguagem que você consegue escrever numa linguagem mais conhecida, né? Normalmente os comandos estão em inglês e depois é feita uma compilação. Então, um compilador vai pegar aquilo que você escreveu em alto nível e vai traduzir para a linguagem de máquina. Vamos para o próximo questionário e depois a gente continua essa aula, gente. Até daqui a pouco.